Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o Criador. Olá, a paz do Senhor. O programa Mais Conectado é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz, a sua esposa é a irmã Diná Cordeiro Muniz. E esse programa é um programa que vai ao ar na rede social da IAD Jipa e na Rede TV 7.1. Eu quero dizer para você que o programa de hoje, Mais Conectado, já está no ar. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estar de volta com vocês no programa Mais Conectados. Depois de um período afastada por conta de uma missão que Deus me deu, Deus deu para a minha vida, hoje estou aqui para agradecer pelo carinho de todos. Em cada lugar que passei, fui acolhida com tanto amor, tantas orações, e eu sei que foi a mão de Deus guiando cada passo meus durante toda essa missão. Para quem não me conhece, eu sou Marley Muniz e recentemente tive a honra de ser eleita a primeira mulher vice-prefeita do município de Ji-Paraná, junto com o nosso prefeito Afonso Cândido. E tudo isso foi possível porque Deus pelejou por nós. O Senhor me deu uma palavra. Antes de eu aceitar a ser candidata, o Senhor falou comigo, e essa palavra está em Êxodo 14:14. E durante todo o período da campanha, eu tinha essas palavras no meu coração. Mesmo quando eu queria me preocupar ou me angustiar, aí o Senhor sempre trazia, ao meu ouvido, ao meu coração, Êxodo 14:14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Olha, o Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja por nós. Isso me fortaleceu. Os dias difíceis, os dias que às vezes parecia algo impossível, mas no meio da batalha, mas Deus sempre esteve comigo, acalmando o meu coração. E hoje estou aqui com o meu coração grato, grato a Deus, grato pelos livramentos, grato por cada pessoa que deu o seu voto, que orou, que nos ajudou. Gratidão ao meu pai, à minha mãe, à minha família, que esteve comigo durante todos os dias dessa campanha, me incentivando. Gratidão às igrejas, à União Feminina, a qual eu faço parte, ao FADEGIPA. Gratidão ao Kids, que é as crianças da nossa igreja, qual eu faço parte. É só gratidão. Gratidão às outras igrejas que se uniu num propósito de buscar a Deus o melhor para a nossa cidade de Ji-Paraná. E hoje estou aqui de volta com vocês para juntos nos alegrarmos e agradecer ao Senhor por esta vitória.
Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Às vezes nós não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Deus chama pessoas de várias maneiras. Deus chama pessoas específicas para a obra missionária. Deus chama pessoas para ser pastor. Deus chama pessoas para ser médico. Deus chama pessoas para ser advogados. Deus chama pessoas para serem políticos e exercer liderança. Então, há vários tipos de chamadas na vida de uma pessoa. E nós que somos cristãos, nós temos que entender essa cosmovisão bíblica. Entender que em todos os lugares que nós estejamos, aonde você estiver, você é um representante de Deus. Você ali tem uma missão de ser luz e de ser sal. Em Romanos 12:12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que o serviço de Deus deve estar alinhado com a vontade dele, que o seu serviço, o seu chamado, aquilo que qual Deus te chamou, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então, todo momento, nós temos que orar, ler a palavra e entender qual é o chamado de Deus para nós. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe pelo qual Deus te chamou? Porque às vezes Deus te chamou simplesmente para ser mãe, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar do seu esposo, para você cuidar da sua casa. Às vezes Deus te chamou para ser um médico. Deus vai te dar sabedoria para que você seja um médico habilidoso, algo com sabedoria divina para cuidar das pessoas, para curar as pessoas. Deus pode te chamar para ser um vereador, um prefeito, um deputado, um político. Deus te dá um amor, dá amor ao seu coração para que você pode ter o fruto do Espírito e exercer a sua função com misericórdia, com bondade, com amor. Existem tantas chamadas que você sabe qual é a sua chamada. Às vezes Deus nos chama para diversos tipos de trabalho. Deus te chama para ser um missionário. Deus te chama para trabalhar no comércio. Deus te chama para abençoar vidas. E você tem que entender que aonde você estiver, você é um representante de Deus ali. Deus chama pessoas para serviços específicos. Nós temos a chamada universal, que é todo cristão foi chamado para pregar a palavra de Deus. Todos, eu, você, todo aquele que aceita Jesus tem uma chamada. Falar de Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e o Espírito Santo habita em nós. É uma chamada universal, mas existe a chamada específica para cada pessoa. Eu tenho a minha chamada específica. Eu trabalho com mulher, trabalho com criança, trabalho em uma escola e hoje Deus me chamou para estar juntamente com Afonso na direção desse município. É uma chamada específica de ser vice-prefeita do município. É uma chamada de Deus na minha vida. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos um exemplo interessante na Bíblia. Deus chamou Esther, colocou ela como rainha. Para um momento específico, ela está ali para ser um instrumento de Deus para livrar o povo de Israel. Então, uma chamada específica para aquela mulher. Agora, tem uma coisa, nós temos que reconhecer o chamado de Deus. Nós temos que aceitar o chamado de Deus. Porque às vezes a gente fala, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus me quer como advogado? Será que Deus me quer como médico? Será que Deus quer que eu tenha uma empresa? Será que Deus quer que eu seja professora? Será que Deus me quer na política? A primeira coisa, você tem que orar e buscar a direção de Deus. Orar ao Senhor até Deus falar com você, até Deus abrir as portas para você. Quando eu estava orando para mim fazer faculdade, eu queria muito fazer medicina e eu não passava. Aí eu parei e fui orar ao Senhor e falar, Senhor, qual a profissão que tu tem para mim?
E Deus falou especificamente para mim: eu quero você como engenheira civil. A faculdade que eu tenho para você é engenheira civil. Eu falei assim: mas eu nem entendo, não sei nem o que é. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar o que seria ser uma engenheira civil. Então, eu orei, fiz a faculdade, em todo o tempo eu via a mão de Deus, sentia a unção do Senhor sobre a minha vida. E quando eu me formei, as portas de emprego se abriu para mim. Então você vê que você está na direção certa, ao chamado que Deus te chamou. Quando Deus te direciona e te mostra o que Ele tem para você. Não foi diferente agora. Quando eu recebi o convite para vir a vice do Afonso, na prefeitura de Ji-Paraná, Deus, a princípio eu orei, li a palavra, busquei a direção de Deus, e demorou Deus falar comigo. Até um dia que eu estava ajoelhado no meu quarto, orando, buscando ao Senhor, e o Senhor falou comigo, Êxodo, essa palavra que eu li, para mim não temer que Ele iria pelejar por mim. Era simplesmente para mim me ficar quieta e aceitar a missão que Ele tinha. Qual a missão que Deus tem na sua vida? O que Deus tem falado com você? Você muitas vezes tem se colocado sem saber se é aquilo ou se não é. Dúvidas têm entrado no seu coração. Mas eu quero dizer para você, não tenha dúvida, aceita o que Deus tem para a sua vida. Às vezes você não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Às vezes você fica pensando, será que é isso que Deus tem para mim? Se você orar, se você buscar a Deus, Deus vai te dar a direção. Mas tem 2 homens na Bíblia que eu acho tão interessante, que o Senhor disse assim para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Olha só. Para desenhar e executar o trabalho em ouro, prata e bronze. Para talhar, esculpir pedras. Para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei a Oliabe, filho da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Olha só, Deus chamou, e Ele mesmo disse que Ele deu sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Deus pode te chamar para ser um artista. Deus pode te chamar para ser um chefe de cozinha. Assim como Ele chamou esse homem, Bezalel e Aholiabe, para executar. Ele deu sabedoria, Ele deu habilidade. E Ele pode dar para você. Se Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, e eu quero você nesta área, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar sabedoria para você ser um excelente advogado, um excelente professor, um excelente comerciante, um excelente palestrante, um excelente político. Só que você tem que colocar a sua vida nas mãos do Senhor e aceitar o que Deus tem para você. O chamado específico envolve servir a comunidade ao nosso redor. Uma cosmovisão bíblica nos ajuda a ver que o nosso serviço, que nós estamos a serviço de Deus para impactar vidas. Tenha em mente que tudo que você fizer seja para o bem de outras pessoas. Seja bom, seja uma pessoa correta. Tenha a presença do Espírito Santo na sua vida. Faça tudo o que fizer para a honra e glória do nome do Senhor. Se em tudo que você for fazer, você colocar Deus primeiro, Ele vai te honrar. Ele vai estar com você. Ele vai abrir as portas para você. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar unção. Ele vai te dar capacidade para o trabalho pelo qual Ele te chamou.
A diferença de você estar no centro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus é que quando você está fora da vontade de Deus, você não consegue se alegrar, você não consegue ser feliz, parece que as coisas patinam, parece que as coisas não vão para frente. Só que quando você está no centro da vontade de Deus, você tem algo diferente aqui dentro, uma paz, uma alegria. Vem lutas, vem dificuldades, mas em cada etapa você sente, você vê o agir de Deus a seu favor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha estar no propósito que Deus tem para você. Escolha a profissão que Deus tem para ti. Escolha o chamado a fazer a vontade de Deus. Porque quando você fizer a vontade de Deus, tudo vai bem. Você vai ser feliz, você vai ser alegre, as pessoas à sua volta vão estar felizes, as portas vão se abrir, prosperidade virá sobre a sua vida e Deus vai te abençoar grandemente. Porque eu tenho vivido estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho vivido os planos de Deus na minha vida. E eu vejo as portas se abrindo. Eu vejo acontecendo aquilo que Deus tem falado comigo. Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Espero que você também escolha estar no centro da vontade de Deus. E Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos chegando ao final do programa Mais Conectados. Mas eu não poderia encerrar esse programa sem orar por você, sem pedir uma bênção especial sobre a sua vida. Eu quero encerrar esse programa relendo o versículo que eu iniciei, que está em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você quando você colocar a sua vida nas mãos dele e deixar ele agir por você. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te pedir uma bênção, Senhor, por esta pessoa que está nos assistindo nessa tarde, que tirou esse momento, Senhor, para estar ouvindo a tua palavra. Pai, quem sabe indecisões tem entrado no coração, não sabendo para que lado ir nem o que fazer. Mas Deus, tu és um Deus de poder, tu és um Deus que chama especificamente, tu és um Deus que dá sabedoria, tu és um Deus que dá prosperidade. Eu quero te pedir nesta tarde, Pai, entra com providência, esclareça, Pai, para esta vida, qual é o chamado, qual é o propósito, Pai, teu na vida dela. Pai, muitas vezes o inimigo tem tentado desviar a atenção, ó Pai. Tira, Senhor, todo impedimento. Tira, Senhor, toda fala enganosa do inimigo e dá um livramento, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa jornada em que vivi essas últimas semanas. Quando o meu Deus me chamou para a política, eu confesso que de imediato eu não entendi. Porque eu sempre pensei que Deus me queria fazendo a obra dele dentro da igreja. Trabalhando com mulher, trabalhando com criança, trabalhando com os projetos ligados diretamente à nossa igreja. Mas eu fui entender que Deus tem algo diferenciado para mim, além de trabalhar só na igreja. Então ele me chamou para esse desafio, que é ser vice-prefeita da segunda cidade de Rondônia. A cada desafio que surgiu, eu sempre orei pedindo a resposta de Deus. Existe um segredo na vida do cristão. O cristão, eles têm que estar inteiramente nas mãos do Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos a Ele. É Ele que direciona a minha vida. E a sua também. Não pode ser diferente. O cristão, ele só tem que obedecer o que Deus tem para ele. Esta peleja
que eu aceitei, ela não é minha. É uma peleja de Deus. Quando Deus nos chama para uma peleja, essa peleja não é nossa. Ele é que vai pelejar por nós. E assim, tivemos êxodo na urna, com mais de 60% dos votos válidos. Algo que só poderia acontecer se Deus realmente estivesse no negócio. Então ele nos deu a vitória. Ele nos mostrou que ele estava conosco. Não foi só eu, não foi somente um grupinho, mas se uniu pessoas em prol de Ji-Paraná. Uniu Afonso Cândido, Marley Muniz, senador Marcos Rogério, deputado Nim Barroso, deputado Laerte Gomes. Se uniram as famílias unidas, um propósito pelo qual Deus nos chamou para juntos governarmos esta cidade. Mas quero deixar claro, eu não vou abandonar a minha chamada de pregar a palavra de Deus. Deus me colocou na política como mais uma obra, mais uma missão para me levar o reino dele aonde quer que eu estiver. Então, a missão de ser vice-prefeita vai ser mais uma na minha vida que eu vou exercer com a presença do Espírito Santo na minha vida.